Quinta-feira, ao vivo, com a gente, nós temos a doutora Solange Guastaferro, psicóloga. Doutora, bom dia, bem-vinda. E aí, doutora, por que as pessoas se comparam tanto, hein? Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente, nós nos comparamos. Isso é um fato, né? Normal até. Porém, isso fica sendo não muito saudável e nem muito produtivo quando há um excesso dessas comparações, onde eu me coloco como uma pessoa que eu não consigo, eu não sou essa pessoa, eu não dou conta. Por que essa pessoa conseguiu essa promoção e eu não? Né? Quando eu começo a enaltecer pessoas que às vezes até você nem conhece, nem sabe a história dessa pessoa e começa a se colocar para baixo, né? Pensamentos negativos. Doutora, esse tipo de comparação pode trazer que prejuízo para quem fica lá o tempo todo se colocando no lugar do outro, para quem fica o tempo todo fazendo esse tipo de comparação? Que prejuízos essa pessoa deve ter? Então, vai chegar um ponto onde essa pessoa começa a ter fobia social, ela começa a ter uma ansiedade, ela começa até a desenvolver uma depressão, porque não consegue atingir aquele objetivo, porque não consegue fazer o que aquela pessoa faz. Mas a gente tem sempre que lembrar que aquela pessoa chegou naquele patamar, não foi por acaso. Houve anos de treinamento, de dedicação, de estudo, de comprometimento. E a gente assim tem que pensar o seguinte, Douglas, cada um tem a sua história. Eu tenho a minha, você tem a sua, todo mundo tem a sua história. E a gente se comparar com uma pessoa que, porque aquela pessoa tem, normalmente se comparam com pessoas que têm muito dinheiro, né? Tem uma vida social agitada. Status. Mas como que aquela pessoa chegou naquele momento, né? Então a gente tem uma história de vida ali também, né? Pois é, doutora, aí agora vem para acabar de completar e acelerar esse processo e aumentar ainda mais as redes sociais, né? Elas têm um papel, assim, importante de forma negativa nesse processo de comparação. Porque na rede social é aquela história, todo mundo tá bem, ninguém tem problema, tá tudo mil maravilhas. Sim. Aí você acha de se comparar com aquela pessoa que só vive postando coisa positiva. Aí o negócio desanda de vez, né? Então, aí isso vai mexer com a sua autoestima, seu alto valor, né? Porque aí começa a desencadear esse sentimento, né? De negatividade, eu não consigo. E assim, essas pessoas, como você falou, a rede social é social. Elas estão mostrando o seu lado melhor, o seu lado mais bonito. Ninguém vai lá postar a desgraça, né? Exatamente, né? Então as pessoas vão postar aquilo que é mais glamuroso, vamos dizer assim, né? Não vai postar as suas vulnerabilidades. E todos nós temos vulnerabilidades. Então precisa ter muito consciência sobre isso, precisa ter muita autocentramento, autoconhecimento para saber o que é real, o que não é e o que você pode fazer, o que não pode, né? Tem como mudar essa história? Eu estou me comparando demais e eu digo, opa, o que é que eu posso fazer para dar esse break, esse freio? Então, a gente precisa ver que aquilo está nos prejudicando, está nos deixando para baixo, nos deixando deprimidos, ansiosos e tudo. A gente, quando chega num patamar que realmente eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, a gente tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda de um profissional, de uma pessoa especializada, para ver quais são os esquemas que também estão fazendo com que você veja essa pessoa como o centro do universo, né? E não é bem assim. Eu sempre falo que a gente tem que olhar as redes sociais como inspirações e não como comparações. Você se inspirar numa pessoa que você admira é legal, é bacana, né? Você tem inspiração naquela pessoa. Lembrando que a sua história é a sua história. A minha história é a minha história. Então, eu me comparar com uma pessoa que não tem nada a ver comigo e eu não sou aquela pessoa. Então, busque inspirações e não comparações, né? Muito obrigado, doutora. Um beijo, abraço e até quinta-feira que vem com mais um tema que só a senhora consegue trazer de forma tão fácil para que a gente possa ouvir, digerir e o mais importante, colocar em prática, né? Isso aí, colocar em prática é o mais importante, né? Comparar não é bom, mas se inspirar é. Então, um ótimo final de semana para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau! Tchau, doutora!
Um beijo, abraço, até mais.